O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Irmãos e irmãs, celebrando a festa de São Matias, vemos que ele foi escolhido após a morte de Jesus. E isto nos dá o primeiro ensinamento. Sob a inspiração de Deus, os apóstolos têm o poder de escolher e decidir o rumo da igreja. Matias se torna um deles, pela escolha dos próprios apóstolos. Matias fazia parte do grupo dos 72 discípulos que Jesus enviou para evangelizar. Dos 72, 12 são escolhidos para uma missão especial. Após a morte de Cristo, eles estariam à frente da igreja, como os bispos hoje, que são escolhidos para guiar o povo. Temos que rezar diariamente pelo nosso bispo, porque conduzir uma diocese não é fácil. O bispo tem o apoio dos sacerdotes, mas a sua missão exige muita renúncia. E entre os bispos temos o representante maior da igreja, que é o Papa. Assim, quando falamos de Matias, vimos que ele entregou tudo, até a própria vida, foi decapitado, defendendo sua fé, e por isso é mártir. Como Matias, meus irmãos e minhas irmãs, ele que foi escolhido naquele tempo, hoje nós também somos escolhidos. Cada um, com sua vocação, é chamado a desempenhar a sua missão. E o problema não é para onde ou para que missão somos chamados, mas nossa resposta diante desse chamado. Cabe a nós nos questionarmos se estamos dando o nosso máximo. Provavelmente, se Matias não tivesse aceitado o chamado de Deus, teria tido uma vida tranquila. Mas ele disse sim, entregou tudo, inclusive a própria vida. E todos nós somos chamados a isso. Não para perder a cabeça, mas para sair do nosso comodismo, da nossa preguiça espiritual, da nossa indiferença em relação ao próximo, em relação às coisas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, devemos estar atentos, pois se não sabemos ainda qual é o nosso chamado, talvez não estejamos querendo ouvir a voz do Pai. Mas diante do chamado temos que dar um sim convicto. Se não colocarmos uma vontade forte, daremos um sim da boca para fora, com o coração em outro lugar, com a cabeça
em outro lugar, e acaba sendo uma resposta vazia, e toda resposta vazia é uma resposta descomprometida. E às vezes a gente acaba ficando descomprometido com Deus, com a vida, com a caminhada cristã, com a evangelização, com a experiência de fé. É aquele famoso relativismo de alguns católicos. Esta resposta descomprometida, esta resposta vazia, esta resposta sem rumo, sem direção, é a questão do relativismo, que infelizmente marca a vida de alguns irmãos na caminhada cristã, que vão à missa uma vez ao ano, que vão à missa em algumas circunstâncias e que lembra de Deus somente no momento que está passando por algum problema, por alguma dificuldade. É o católico quando convém, mas não quando precisa entregar a vida. E quando fala em doar a vida, é doar a sua vontade própria. O seu querer tem que ser o querer de Deus. Queridos irmãos e irmãs, cada um tem algo a dar, cada um tem algo a oferecer. Não ouvimos falar muito de Matias, mas ele tinha algo especial a dar pelo reino. E ele vai cumprir a sua missão. E isso diz muito a nós, a mim, a você que está aqui na igreja, a você que nos acompanha em casa pelas redes sociais. Isso tem muito de nós. Não precisamos de glamour, mas apenas cumprir nosso papel, doando a nossa vida pelo Senhor, nosso tempo, nossas capacidades, nossos talentos, doando tudo isso em prol do reino de Deus. O Evangelho de hoje nos fala assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quando nos entregamos, a primeira coisa que acontece é nos sentirmos amados. Quem permanece no amor, cumpre os mandamentos. Não é porque cumprimos os mandamentos que nos sentimos amados. É porque somos amados que cumprimos os mandamentos. Porque Ele nos amou primeiro, o amor de Deus. Quem consegue fazer na sua vida essa experiência do amor de Deus, vai sempre sentir amado. E na medida que a pessoa acaba sentindo-se amado, mais ela vai se doando para Deus, mais ela vai se doando para a causa da evangelização, para a causa do reino de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, não somos como Matias, não somos como outros apóstolos, não somos como muitos dos santos que nós veneramos na igreja, que doaram a sua vida, que colocaram-se justamente à disposição do Senhor, que se deixaram ser amados pelo Senhor, que retribuíram todo o amor que recebe de Deus, fazendo da sua vida um instrumento na mão de Deus. Infelizmente, muitas vezes, nós não somos assim. Nós não somos assim. Muitas vezes nós queremos barganhar com Deus. Senhor, se fizer isso, farei aquilo. Infelizmente, a vida cristã, para muitas pessoas hoje, não é marcada por doação, porque doação exige ato incondicional. E muitas vezes a entrega, a caminhada de alguns cristãos nos tempos de hoje é sobre condição, é barganha. Como eu disse, Senhor, se fizer um milagre na minha vida, se resolver tal problema na minha vida, eu farei isso. Eu vou mais na igreja, eu vou mais na missa, eu vou mudar de vida, eu vou ajudar na igreja, mas se o Senhor fizer isso por mim, primeiro eu vou esperar o Senhor fazer, depois eu vou lá e faço a minha parte. Isso quando lembra de cumprir
aquilo que se comprometeu com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa adesão à obra de Deus é simplesmente uma resposta. E se não fizermos nada disso, Ele não deixará de nos amar. Não nos deixará de nos amar. Por mais que a gente seja cabeça oca, que a gente não entenda muitas vezes esta maneira de Deus agir, por mais que a gente seja superficial na nossa resposta, ou pelas vezes quando a nossa resposta ela é interesseira, mesmo assim, Deus vai continuar nos amando, vai nos querer, vai continuar nos querendo bem e vai continuar realmente fazendo o melhor para cada um de nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, devemos ser fiéis. Não podemos ser esse estilo de vida light que os tempos de hoje ensina os cristãos a viverem a sua vida. Nós temos que ser fiéis, lutar até o sangue para estar com o Senhor, dedicar a nossa vida para Deus, dedicar a nossa vida para as coisas de Deus, dedicar o nosso tempo, a nossa capacidade para ajudar os outros também se aproximarem mais de Deus. E essa dedicação tem um porquê. Por que a gente precisa ser tão dedicado? O funcionário, muitas vezes, na empresa, ele quer ser bem dedicado no trabalho porque ele quer ganhar aumento no final do mês, do seu salário. Mas nós não vamos receber dinheiro. Nós queremos ser muito dedicados a Deus, às coisas de Deus, simplesmente porque somos amados. Por isso, se você tem consciência que você é muito amado por Deus, muito mais você vai levar a sério Deus na sua vida. E vai se comprometer mais com Deus, ao ponto de doar a vida, de entregar a vida, como fez então São Matias. Se alguém quer se sentir amado, eu dou uma sugestão. Leia os escritos de São João, desde o Evangelho até as cartas que ele escreveu. Porque ninguém manifesta melhor o amor do que São João. Seja então através das suas cartas, como eu disse, ou seja também do próprio Evangelho. De aprender a amar, de aprender a ser amado. É um exercício que nós precisamos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. No finalzinho do Evangelho, Jesus disse assim: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Traduzindo isso na nossa prática de cada dia, se o irmão está com dificuldade, temos de dar a mão. Muitas vezes o irmão está sofrendo e queremos ficar na nossa comodidade, pensando, o problema é dele, já tenho muitos problemas. E não podemos ser assim. Precisamos realmente fazer-se próximo. Amor, quando a gente fala amor, o amor tem que ser gesto concreto. Não pode ser somente palavra, tem que ter justamente atitudes. Tem que ter atitudes. Quando a gente começa a fazer essa experiência de amar o outro, fazer justamente que o outro sinta-se acolhido, socorrido, nós estamos dando sinal para o outro de quanto nós somos amados por Deus. Porque somente quem é amado pode dar amor. Porque tem amor dentro de si. Porque se não tiver, está vazio. E quem não tem o que oferecer. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo hoje ainda não é melhor porque não nos entregamos totalmente ao amor. Não nos entregamos totalmente às coisas de Deus. Não entregamos a nossa vida por completo justamente a Deus. Por isso que o mundo é o que nós conhecemos. O mundo pode ser melhor. O mundo não vai melhorar quando o presidente dos Estados Unidos ter uma atitude diferente.
quando o presidente do Brasil tomar uma atitude diferente, quando lá na Europa tomar uma postura diferente, todos os líderes das nações se reunirem e fazer um plano global, mundial, para mudar a economia, a política do mundo. Não, o mundo não vai mudar por esse caminho. O mundo vai mudar quando a gente viver a experiência do amor. Um amor que nos leva a levar Deus mais a sério na nossa vida. Um amor que nos leva a nos comprometer mais com Deus e a entregar a nossa vida ao serviço de Deus. E de tanta gente ouvir falar dessa história de entregar a vida para Deus, mas o que é isso? É fazer o bem, é fazer o bem. O mundo e as pessoas hoje, infelizmente, ainda não aprenderam a fazer o bem. Como eu falei agora de pouco, muitas vezes só vive no ato condicional, no ato da breganha, e não faz a experiência do amor incondicional. Então, que coisa bonita que a gente aprende na festa de São Matias, e a oportunidade da gente fazer uma revisão da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Se nós somos convidados sempre na festa dos apóstolos a rezar pelos nossos bispos, também na festa dos apóstolos nós somos convidados a rezar por nós, cada um rezando pelo outro, para que a gente possa viver com alegria e radicalidade a nossa missão de cristão para os tempos de hoje. O Espírito Santo que iluminou a escolha de Matias como apóstolo, que o Espírito Santo possa iluminar a cada um de nós também na nossa vida, para fazermos a nossa caminhada cristã de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com os nossos projetos pessoais e mundanos, mas de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.